E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, agora sobre o intake. Quer saber um pouco mais? Depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá então para mais um vídeo de perguntas e respostas. Antes da gente começar aqui, deixa eu começar todos os vídeos, né? Eu pensei melhor, falei, puxa vida, tem gente que entra em contato pelo WhatsApp e não sabe o meu nome, né? Falou, pô, professor, a gente chama só de professor, né? Então, a partir de hoje aqui, eu vou procurar em todos os vídeos destacar isso aí para que a gente alinhe melhor esse ponto aí, tá bom? Então, professor Jaimão aqui, da ETEC Salles Gomes. Um grande abraço aí, nós somos patrocinados pela ETEC Salles Gomes, tá? Nossa querida escola técnica aqui de Tatuí, e que é uma referência aqui, diga-se de passagem, em ensino técnico da região. Um grande abraço aí à direção, coordenação, os amigos professores, todo mundo aí, tá? Então, professor Jaimão aqui vai começar mais uma sessão de perguntas e respostas em relação ao intake. Essa mangueira aqui, né? Eu até brinquei aí, será que dá para a gente chamar isso aqui de intake, né? Que é um eletroduto, né, flexível que a gente está usando aqui como entrada de ar do nosso querido motor EA111. Detalhe, pessoal, a gente sempre esquece, né, de estar falando alguma coisinha, né? A ideia também desse projeto aqui, né, e colocar ele lá na grade, para quem ainda não está convencido ainda, tal, tem um pouquinho de, né, eu entendo toda a preocupação que vocês têm com a saúde dos componentes internos do motor, principalmente ali cilindro, anéis, pistões, válvulas, né? Aquilo ali só é a alma do motor, vamos dizer assim. A gente tem que ter um cuidado especial, tá? Mas eu gostaria de falar para vocês também um outro detalhe, tá? Esse detalhe aí, o que que é? Meu, vocês já fizeram uma experiência simples de a 100 km por hora ou a 120, que é o limite aqui da nossa rodovia Castelo Branco, colocar a palma da mão para fora do vidro? A palma, só assim. Você já sentiu a força que o vento faz para puxar, empurrar a sua mão para trás? E a pressão que faz? Imagine o seguinte: imagine que toda essa força está sendo canalizada naquele cone. Sabe aquele cone que a gente colocou na frente da grade? Essa força está sendo canalizada por essa mangueira, tá? E está entrando pelo corpo de borboleta. Ajuda ou não ajuda? Pensa nisso. Eu estou falando no limite de velocidade, né? 120 km por hora. Imagine isso aí em velocidades mais altas ainda. 140, 150 e por aí vai. A força do ar entrando pelo cone ali, passando pela mangueira e pezão embaixo, borboleta 100%. Será que ajuda? Para quem não sabe, pessoal, na Fórmula 1, a entrada de ar nos motores, né? Eu li um artigo desse há um tempo atrás. Não sei como que está hoje. Eu precisava reler isso aí, ver, porque o projeto dos motores mudaram muito, né? Mas eu li isso aí quando eram os motores aspirados e os motores não podiam usar turbo. Hoje mudou, né? Então, mas nos motores aspirados, a entrada de ar do motor era em cima do capacete, assim. Se você pegar uma foto lá, ó, vou tentar fazer aqui para você. Vai ter um pessoal que vai aproveitar isso aqui para tirar o barato, né? Mas tudo vale pela didática aqui e para fazer vocês entenderem. Tinha um triângulo que é uma entrada de ar. Aquela entrada de ar, o vento, ele, aerodinamicamente falando, tá? Foi calculado, a engenharia calculou a curvatura do capacete ali e tal, todo aquele desenho canalizava o ar para dentro do motor, que era aquela boca, tá? Em cima do capacete. E aquilo ali aumentava a potência do motor de Fórmula 1 em até 10%. Cara, 10% a mais de potência no motor aspirado de Fórmula 1, simplesmente porque está com aquela boca. É lógico que por além daquela boca lá, tem toda
uns fenômenos que ocorrem, né, de contrapressão e tal. Tem uma câmara ali antes das válvulas, tal. Tem toda uma tecnologia, tá? Ah, e para quem ainda possivelmente não se convenceu aí de fazer um nível superior, de fazer uma faculdade, fazer um curso técnico. Ah, para que eu vou fazer curso técnico, professor? Eu tenho um tio, tenho um pai, tenho um parente. Legal, cara. Meu, show de bola. Gostaria de ter também. Apesar, eu tive, né? Na minha família, quando eu era mais novo, assim, vamos dizer assim, eu tive aí referências que me ensinaram muitas coisas, tá? Muitas coisas certas e muitas coisas erradas que eles achavam que eram certas, tá? Mas o curso técnico, voltando, né? O curso técnico e esse fenômeno da entrada de ar, essa velocidade contra a pressão, cara, o curso técnico e a faculdade, ela serve para você enxergar, para você aprender coisas que você não enxerga com esses olhos aqui. Você tem que enxergar com a mente, com o cérebro. Algumas coisas não são tão óbvias assim quanto você imagina, né? Algumas coisas assim você precisa de olhar mais com aquela imaginação, com o cérebro trabalhando e tentando entender qual que é o fenômeno. Por isso que existe os cursos técnicos e a faculdade, para te mostrar com linguagem mais assertiva, até vou dizer assim, uma linguagem matemática, né? Porque a matemática é uma linguagem também que vai te mostrar determinadas coisas que só apertando parafuso, montando, às vezes você não enxerga. Você precisa daquele número, você precisa daquele detalhe, daquela imaginação para você entender coisas que não são tão óbvias assim, tá bom? Se você tiver o privilégio de ter amigos, amigos bacanas, de bom caráter, amigos que te queiram muito bem, que fizeram um nível superior e te passar essa informação, legal. Aí possivelmente talvez você nem precise fazer um curso técnico, fazer um, né? Precisa ver se eles vão conseguir passar tudo e da forma com que você entenda, né? Mas se não, cara, o curso técnico e a faculdade vai te ajudar bastante a enxergar essas coisinhas a mais aí, esse temperinho a mais que pode fazer, pode abrilhantar ainda mais a sua vida, tá? Pensa nisso aí. Bom, sem mais promelas aqui, eu gosto de estar falando isso aí, né? E a gente, professor é assim, não sei se vocês, né? Os professores começam a falar de uma coisa assim, e, ó, eu tô no vídeo de perguntas e respostas. Não respondi nenhuma ainda e já falei um monte aqui. Mas vamos lá, ó. Eu tô com um monitor só aqui. Vou começar da pergunta mais antiga que fizeram no vídeo de intake até as outras mais novas, tá? A primeira pergunta aqui é do RV16V, tá? E aí ele pergunta assim, afirma também, né? E a poeira que pega, que vai pro motor e fica no óleo, kkkk. Aconteceu comigo. Não recomendo ficar sem filtro. Carro com filtro esportivo realmente anda mais passando um dino. Confirmado, mas usem filtro, não caiam nessa. Ô, RV, obrigado pela preocupação aí com os nossos inscritos, tá bom? Realmente, pessoal, o RV16V, ele está correto. Se você anda em lugares onde tem poeira, onde você é pedrisco, ou alguma possibilidade, você tem dúvida, fala, puxa vida, eu vou andar sem filtro e pode entrar alguma partícula, alguma coisa estranha dentro do meu... Coloca o filtro, cara, tá? E eu espero que tenha, mas eu vou reforçar um pouco mais. Eu espero que tenha deixado claro lá, mas vou reforçar um pouquinho mais. Agora, se você é uma situação que você anda em estrada limpa, na cidade também, você não corre o risco de pegar ou uma situação bem assim esporádica de ter um caminhão jogando sujeira, né? E você, lógico, só você dirige o carro e você tem esse cuidado, essa percepção, possivelmente dá para você brincar com isso aí e deixar sem o filtro, colocando a tela, tá? Então, reforçando um pouquinho mais aquilo que a gente já tinha falado. Aí, nesse comentário aí, o Diego, underline XL, grande abraço, Diego. Diego tá em todas aí, hein? Abração aí, Diego. Realmente tem problema de puxar poeira. Ó, o Diego tá falando a mesma coisa, né?
Mas não é tudo assim, não. Senão, a galera não andava aí com ITBs e nos turbos sem nada protegendo a entrada da turbina. Eu já vi muito projeto assim, tá? Pessoal, meu, principalmente quando o carro tem turbo, o cara só coloca uma telinha lá na frente, lá, e, meu, não se preocupe em colocar filtro, não, né? Turbinado, que, assim, tem peças mais, vamos dizer assim, delicadas, e bem mais caras, né? Um rotor do compressor ali, se você tiver que comprar um outro rotor daquele ali, cara, não vai ser baratinho não, né? E o pessoal anda assim. O problema real mesmo é se puxar alguma pedra, aquelas pedrinhas, pedrisco, aí lascou. Vai fazer um estrago danado, dependendo do tamanho. Bom, concordo aí em número e gênero aí, Diego. Ó, exatamente aquilo que a gente já conversou, você entendeu? Lógico, você vai ter que fazer a sua escolha, tá? E aí, um outro cara aqui que também praticamente está em todas aqui, ó, é o Gol Turbo 555. Eu não rodo. Já colocou assim já. Por conta do meu sensor MAF, estragou usando filtro esportivo. Comprei um novo, filtro original. Infelizmente, porque o carro, porque o carro rodou, né, sem filtro. E conheço vários entusiastas que rodam com GM Família 2, Turbo, AP Turbo e o próprio EA111 Turbo de fábrica, com Fluotec, sem filtro, por anos. Então, realmente tem, tá? Se vocês forem reparar nisso aí. Só a boca da turbina com uma tela anti-inseto e pedras. E o motor desse aberto, que desbielou por excesso de pressão, os cilindros ainda tinham brunimento. É exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Que uma montadora fez o teste. A dica é, e o dia de chuva? Ah, legal, ele falou sobre o dia de chuva. Eu também tinha essa dúvida aí, Gol Turbo 555, né? E eu rodei em dia de chuva, digo mais, não era aquela chuvinha não, tá? Era a tempestade mesmo, aquela de você ligar o limpador de para-brisa no último. E rodou belezinha. Aí tem um outro assunto para a gente estar conversando, que é sobre a umidade relativa do ar e a quantidade de água mesmo, porque não sei se vocês sabem aí, no ar aqui você tem uma quantidade de água dissolvida, tá? Você não enxerga isso, mas você tem. É um fenômeno de dissolução, muito semelhante ao fenômeno de água com uma colher de açúcar. Um fenômeno. Não sei se vocês já pararam para estar pensando nisso, né? Você pega um copo d'água e uma colher de açúcar, açúcar cristal, água líquida, o açúcar sólido, né? Vamos dizer assim, né? Aquele cristalzinho lá, você vai lá, coloca, dá uma misturadinha e desapareceu. Ou então mesmo o sal, né? Vai lá, coloca uma colherzinha, cadê o sal? Ele dissolveu. É um fenômeno químico, físico. Então, exatamente isso ocorre com a água, tá? No ar, você já tem uma certa umidade relativa. Essa umidade, ela pode chegar a 100%. E digo mais, tá? Quando a gente testa motores em dinamômetro, um dos fatores de correção é justamente a umidade relativa. Por quê? Em dias que está chovendo, normalmente, a umidade relativa está próxima de 100%, ou às vezes 100%, tá? Em dias como esse aí, você tem maior potência no seu motor. O que, professor? Maior potência porque tem água? Isso, exatamente. É outro fenômeno que ocorre na combustão do seu motor, tá? A água, lógico, não pode ser em excesso, tá? Você tem uma quantidade ali máxima que você pode estar admitindo no seu motor. Mas a água, ela entrando pelo coletor de admissão, dissolvida com o ar, veja bem, existem até projetos. A Bosch chegou a fazer alguns projetos aí, vocês dão uma googada aí no YouTube e vocês vão estar vendo isso aí. A água, ela ajuda na combustão, porque ela vai expandir lá dentro. Mas, para a gente fechar o assunto aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? Se vocês quiserem aí, um outro dia a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Em dias de chuva, a gente tem que, no meu motor, eu tenho que tomar até cuidado. Primeiro que ele já tem um torque muito alto. Em dias de chuva, ele fica mais potente ainda. Ele fica com um torque maior ainda.
E aí você triscou o pé e o pneu já quer desgarrar, tal, principalmente em rodovia, tá? Então, respondendo, não tem problema nenhum, pelo menos no meu motor, do jeito que está montado lá, tá? Não tive problema nenhum com a entrada de água que vem da chuva. Às vezes até pegava alguma poça d'água, tal, mas no lugar que ficou ali, não chega a entrar aquele jato d'água. É óbvio também, né? Vamos falar do óbvio aqui, né? Eu gosto de estar falando essa palavra aí. Poxa vida, se você pegar uma poça d'água e entrar água por cima do capô ali, vai dar calço hidráulico. É óbvio que vai dar, né? Mas assim, mais uma vez, do jeito que eu andei, na rodovia, sem jogar água dentro ali, só com a água da chuva, os pingos de água de chuva de tempestade. Não faz problema algum. Ok? Isso aí. Será que ficou claro? Acho que ficou, né? Bom, vamos lá. E aí, o Gol Turbo aqui fala para não usar o carro. Então, aí assim, se você vai para São Paulo, naquelas enchentes, naquela coisa toda, aí, cara, até com filtro normal, eu vou falar para vocês tomarem cuidado, tá? Então, né? Mas se você roda do jeito que eu rodo aqui, no interior de São Paulo, não vai submergir o carro, não vai jogar água, eu acho que no meu caso aqui não tive problemas, tá bom? Ah, e estradas com muita poeira. Aí também é outra coisa óbvia, né, meu? Tem muita poeira, coloca o filtro lá. Não vai ficar sugando aquele pó lá, não, de jeito nenhum. Vai, além de contaminar todo o motor, anéis, tal, vai sujar o corpo da borboleta, vai sujar tudo. Então, mais uma vez, é óbvio que se você tiver estrada de muito pó, você tem que usar o filtro. Tá? A montadora coloca filtro em todos os carros porque ela não sabe que uso que o cara vai ter com aquele carro. Né? Então, pode ser um carro que fique só em centro urbano, como pode ser um carro que vai, atravessar o país aí, pegar poeira, lama e etc. Tá bom? Então, ela projeta de um jeito que ela tem o máximo de segurança possível que o motor vai funcionar sem acontecer nenhum acidente, dentro das condições que, obviamente, se você ler o manual de uso do carro, você vai entender melhor lá, tá? E aí ele colocou para desviar aqui e tal. Vou continuar lendo aqui, ó. E estrada de chão, acho que nem preciso falar, né? É exatamente isso aí que a gente já conversou. E se for carro de fim de semana, para brincar com amigos na estrada, é uma perguntinha, né? E que dá para rodar sem filtro mesmo. Ou seja, ele está falando exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui. Né? Se for um carro para final de semana, para você sair só no dia assim que está calor, está sol, nem com chuva você não tira o carro, tal, você está querendo o máximo de performance possível, o máximo de potência possível, seria o caso de não usar filtro, tá? Para você usufruir de tudo isso, tomando todo cuidado. Bom, vamos lá para outra pergunta que eu acho que está ficando redundante demais aqui, ó. O Gol Turbo 55 fez uma outra pergunta aqui, ó, há um dia atrás. Interessante, o duto interno. Ele gostou lá daquele conjunto. Além do isolamento, ele diminui a turbulência gerada pelo eletroduto. Exatamente, tá? Então, o eletroduto, por ele ser conrugado, né, por ele ter aquelas dobrinhas, né, o regime de fluxo interno, e aí a gente tem em mecânica dos fluidos uma das disciplinas que a gente estuda na faculdade, né? Mecânica dos fluidos, a gente tem regime turbulento, regime laminar, e as características de cada regime ali, você vai entender um pouquinho do fenômeno, de como que o fluido se comporta dentro do duto. Eu não falei sobre isso porque acaba ficando uma coisa meio acadêmica, meio chata, tal, mas eu estou vendo que o público aqui, o pessoal inscrito está falando sobre isso, então eles querem saber mais, eles estão com sede. Então vamos falar um pouquinho mais. E aí, olha só, eu estou para fazer uma experiência até que ponto aquelas ruguinhas, né, do tubo corrugado, até que ponto aquilo lá favorece ou, melhor dizendo, atrapalha, ou de repente pode até favorecer a velocidade do fluido dentro do duto. Ah, professor, favorecer? É. Mas como que vai favorecer se é cheio de ruguinha aquele negócio? Pois é, pessoal.
Na ciência, a gente aprende, na faculdade também, tá? Vamos falar de novo disso aí. Que nem todas as coisas são tão óbvias, tá? Uma das coisas que não são tão óbvias assim, ó, só para deixar aquela pulguinha atrás da orelha de vocês, é a bola de golfe. A bola de golfe, ao contrário do óbvio, ela não é lisa, ela é toda cheia de furinho. E aqueles furinhos, né, vamos se dizer assim, né, não são calotinhas ali, né? Aquele design, meu, com a mesma força, a mesma tacada, permite que a bola de golfe vá 3 vezes mais longe com a mesma força, porque diminui o arrasto aerodinâmico. Vocês estão percebendo? Estão sacando? Então, assim, de bate-pronto, eu também diria que o tubo conjugado e aquelas ruguinhas iriam mais atrapalhar do que melhorar, tá? Mas, é, analisando todas essas coisas, eu acho que a gente tem que fazer uma experiência, tá bom? Inclusive, eu tô para fazer mais algumas experiências malucas aí, né? Eu tive uma ideia aqui, tá? Se o pessoal curtir aí, se inscrever, não sei o que é que vocês poderiam fazer aí, fazer comentário, mandar esse vídeo aí, ter mais inscritos, enfim, né? Se vocês demonstrarem aí que vocês querem isso, você sabe o que é? Vocês sabem o que é que eu estava querendo fazer? Uma coisa meio que de maluco aqui, ó. Eu estava querendo fazer duas experiências. A primeira, comprar uma barra de tubo de 2 polegadas, tubo branco, esgoto, tá? De 6 metros. Se não me engano, essas barras elas são vendidas em barras de 6 metros, né? E eu estava querendo usar para outras coisas também, mas antes de eu usar para outras coisas aqui, eu estava querendo tirar o capô do carro, tirar o capô, colocar o tubo de 6 metros, o carro parado, óbvio, né? O carro parado, colocar o tubo de 6 metros em pé, no corpo da borboleta com aquela borracha assim, parecendo um periscópio de submarino. Ah, Bruce, você vai andar com aquele negócio, com aquela base. É óbvio que não vou andar com aquele negócio, né? Com aquele periscópio ali para cima. Mas só para gente. Eu tenho o computador de bordo, né? E ele consegue ler a pressão dentro do coletor de admissão, a pressão, e consegue passar um número. Se eu não me engano, acho que tem pelo menos umas duas casas, umas duas ou três casas decimais lá, né? Então, eu estava querendo medir a pressão no coletor depois que eu colocasse esse tubo depois da borboleta, tá? Alguns aí vai falar, mas está depois da borboleta, não vai fazer diferença, mas eu estava querendo fazer essa experiência, tá? E uma outra experiência que eu estava querendo fazer também, já sem o capô, né? Tirar ali o capô e colocar no corpo da borboleta ali, colocar uma campana, aquela redução que eu coloquei na grade, puxar ela um tubo direto do corpo da borboleta e colocar a campana para cima, assim, ó, sem capô. Porque a vontade que eu já tive é de recortar o capô, porque eu fiquei com dó, né? Pô, o carro é novo, tal, aquela coisa toda. O carro eu tirei, depois eu vou recortar o capô para voltar o que era nunca mais, tá, né? Mas eu já fiquei com vontade. Vocês podem reparar aí que no capô do G4 ele tem um triângulo assim, ó, bem próximo do corpo da borboleta. Eu fiquei com vontade de recortar aquele triângulo e fazer um periscópio, assim, sabe? Só para captar o ar direto, né? E aí eu estava querendo fazer também essa experiência sem capô, andar com o carro, né? E aí fazer a leitura lá no medidor de pressão do coletor de admissão e ver se vai dar diferença ou não. Então, se vocês querem que eu faça isso, tá? É, tinha uma ideia aqui agora. Coloca mais inscritos aí no nosso canal. A gente está beirando os 3.000. Se chegar lá, falta pouquinho para 3.000, tá? Se chegar lá em 3.100, 3.200, assim, ó, rapidinho, de hoje para amanhã, ou no máximo até terça-feira, hoje é domingão aqui, ó, dia 10/7 de 2020.
22. Se chegar rapidinho assim, significa que vocês querem fazer isso aí, a gente faz essa loucura aí e vê o que é que vai dar, tá bom? Só para fechar toda essa ideia aí, seria muito legal se a gente conseguisse fazer no Capu de uma forma, como é que eu vou dizer assim, discreta, tá? Cortar e fazer como se fosse aqueles faróis escamoteáveis, sabe? Fazer assim, ó, na hora que você quisesse um pouco mais de potência, vamos dizer assim, dependendo da situação, você abriria aquela janelinha ali, e na hora que você não quisesse nada, você fecharia, ficaria só um recortezinho assim, ó, como se fosse da lataria mesmo, sabe? Só quem prestasse muita atenção que ia conseguir perceber que o capô estava recortado ali, porque quando você fechasse, a lata ia ficar rente ali. E aí, óbvio, né? Você ia ter que ter uma outra entrada por um outro lugar, aí teria que projetar, teria que ver lá e colocar uma outra entrada. Bom, já viajei demais aqui e não respondi toda a pergunta aqui. Vamos lá para a gente finalizar, tá? Então, se vocês quiserem que a gente faça isso aí, meu, pega o celular da namorada, da avó, da mãe, do vizinho, do tio, tal. Se inscreve aí no nosso canal. Deu lá 3.100, deu lá 3.200 inscritos. Pô, os caras estão querendo mesmo, daí eu vou lá e vou fazer isso aí, tá? Caso contrário, eu estou fazendo um outro motor aqui e vou dar prioridade para estar fazendo outras coisas. Bom, tá lá. Tá. O sensor MAF com filtro esportivo, mudou muito, mas estragou o sensor MAF. Abraço, professor. Abraços aí também, Gol Turbo 555. Realmente, pessoal, o sensor MAF desses carros turbos aí é muito delicado, você tem que tomar um cuidado extra aí, e eu dou toda a razão aí para o Gol Turbo 555. Realmente você tem que tomar cuidado em determinadas situações, não é interessante você tirar o filtro de ar, porque vai mudar alguns parâmetros ali e pode dar problema no caso do Gol Turbo aqui, no caso do sensor MAF, tá bom? Bom, vamos responder agora aqui, ó, a pergunta do Thiago Marcos. Muito bom, mais uma aula. Passa o contato aí, professor. Um abraço. Ah, legal. Bom, o nosso contato aí, Thiago, é o número 15 9911 07605, tá? Só pelo WhatsApp, tá bom? Não adianta querer ligar, ou mesmo ligar pelo WhatsApp. Por favor, manda alguma mensagem de texto e já prepara também aí. Eu gosto muito de ver o projeto de vocês, o carro de vocês. Manda uma foto já do carro, principalmente o cofre ali, o motor, e aí a gente já vai conversando, ver se de repente alinha aí as nossas ideias e de repente a gente pode até fazer algum projeto junto. Beleza, Tiago? Um abração aí. Sandro Tolaini, né? O Sandro, muito bom, professor. Ficou muito técnico a entrada de ar. Eu projetei no meu, fiz tudo sozinho, mas tenho que fazer mais próximo da grade. Vou tirar foto e mandar para você. Oh, legal, Sandro. Manda sim, velho. Manda sim, porque daí a gente troca essas figurinhas, troca essas ideias. De repente, o Sandro pode ter tido uma ideia até melhor do que a gente fez aqui. E aí a gente compartilha isso e vai aperfeiçoando cada vez mais o nosso EA111. Abração aí também, Sandro. E o Aloísio Gonçalves. Uma dica falando com o projetista de ar-condicionado e ventilação mecânica, use tubos lisos por dentro, tipo cano de PVC rígido, por exemplo, ou tubo metálico. E esse eletroduto flexível somente nas junções com desnível. Isso. Melhor ainda, se fosse uma mangueira de borracha lisa e não corrugada, tentando suavizar ao máximo a angulação das curvas, igual você fez. E poderia, inclusive, aproximar mais, ler mais aqui, aproximar mais o fim da mangueira à grade, diminuindo ainda mais a da angulação do S. Aloysio, pelo que eu estou vendo aqui, você estudou direitinho a mecânica dos fluidos. É o seu dia a dia, né, velho? Você trabalha com isso, você sabe que qualquer curvinha faz diferença, pois a perda de carga gerada é muito grande em tubos corrugados e, com certeza, utilizando tubos de seção interna lisa, você terá mais ganhos na performance, devido à perda de carga muito menor e no ganho de velocidade de fluxo pelo melhor escoamento de ar. Aloysio, deixa eu perguntar para você aqui, por um acaso você já testou esses tubos corrugados? Né? Cara, se você já fez isso aí,
fala pra gente, porque eu estou muito interessado. Eu digo fazer na prática mesmo, colocar o tubo lá e medir a velocidade, a vazão, ver se realmente é óbvio de acordo com aquilo que a gente enxerga, né? O tubo corrugado, por ser ondulado, ele vai diminuir, ele vai fazer um regime mais turbulento, né? E vai atrapalhar a velocidade e o fluxo de ar. Se você já fez isso aí, cara, fala pra gente, porque eu tô curioso e tô até querendo fazer essa experiência aí que a gente já conversou, tá bom? Bom, pessoal, com mais essa pergunta, o Aloysio provavelmente estudou mecânica dos fluidos aí, né? Regime laminar, regime turbulento e etc. Aí. Aloysio, brigadão mesmo, cara. Pessoal, chegamos em mais um final do vídeo de perguntas e respostas. Um abração, tá? E por que é que a gente faz tudo isso aqui? Responde essas perguntas, tá? O professor quer comprar um tubo de 6 metros, colocar lá, né? Entrada de ar, e, enfim, exatamente. A vida fica muito mais divertida quando você deixa de andar com seu carrinho original, entende a mecânica dos fluidos e os fenômenos que você tem ali em volta e usa isso ao seu favor de maneira barata e eficiente. Para quê? Na hora que você acelera um pouquinho mais, você tem aqueles pocotós a mais. Ninguém sabe o porquê do seu carro passar na frente de todos os outros. Valeu? Até mais, pessoal. Até a próxima aí. Ô, pessoal, francamente, hein? Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Essa aqui é a minha antiga caixa de ar. Vocês sabem, né? Aquela caixinha de ar original da Volkswagen, onde vai o filtro aqui dentro, né? Então, meu, essa caixa de ar aqui, sinceramente, se você montar lá, ó, e colocar a mão aqui na frente aqui, ó, teoricamente é para ela vedar perfeito, né? De maneira perfeita. Você tem que, na hora que você colocar a mão aqui, ela deveria, o motor deveria apagar por falta de ar, certo? E só que, meu, vamos falar a verdade mesmo? Essa caixa de ar aqui, cara, vaza ar por tudo quanto é lugar, né? Se você fechar aqui, e tem que fechar aqui também, né? Fechando essas duas entradas aqui, continua entrando ar por outros lugares aqui, ó, que não deveria entrar. Então, cara, sinceramente, a poeira no projeto original, duvido que não entra poeira por outros lugares que não deveria entrar nessa caixa de ar. E é a minha opinião, cara. Sinceramente, não funciona do jeito que deveria funcionar. Se funciona, acho que dá o quê? Dá uns, pra ser generoso aí, dá uns 80%. Filtra 80% de toda a sujeira. Pra ser generoso, tá bom? É a minha opinião. Outra coisa aqui, ó. Lembra daquela borracha lá? Ó, a borracha que eu tirei, que eu usei. Ó, o carrinho tá lá embaixo lá, tá? A borracha que eu usei foi essa borracha que é montada aqui, ó, tá? Essa borracha eu tirei daqui e coloquei lá no corpo de borboleta 1.6 para fazer aquela montagem. Feito? Fica aí mais esse detalhe então. Valeu, pessoal, até mais.